A Igreja sempre teve uma grande preocupação em salvaguardar a dignidade e o valor sagrado da pessoa humana. Muitos documentos foram escritos, o próprio Catecismo da Igreja Católica traz um capítulo todo sobre isso. E no documento do Concílio Vaticano II, existe um que traz um título muito bonito, Gaudium et Spes, que traduzindo quer dizer alegria e esperança. E foi inspirado neste documento conciliar que o nosso querido Padre Mário Henrique Deuniano, que está aí se preparando para na próxima semana viajar para uma missão na Holanda, onde estará lá trabalhando junto ao povo, e ele vem partilhar um pouco conosco deste livro que ele escreveu, falando dos ensinamentos da Igreja, a doutrina da Igreja, salvaguardando o valor sagrado da pessoa. Padre Mário, bom dia. Bem-vindo ao Bênção na Manhã, uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Padre, e toda a equipe, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês. Você está nos dias aí corridos, já se preparando, organizando a mala para assumir mais uma nova missão, não é? Exatamente. Eu vim só para fazer a divulgação do livro, para poder levar essa mensagem de alegria e esperança para o nosso povo. E na segunda-feira, depois de dar um abraço na minha mãe, Dia das Mães, que é obrigatório, tem que fazer, eu vou para a missão nos Países Baixos, na Holanda, como o senhor já acabou de dizer. Que maravilha. Padre, nesse tempo seu de pesquisa, de estudo, como você percebe que a Igreja sempre teve este olhar nos documentos e nos ensinamentos para que a gente tenha como destaque e referência o valor sagrado de toda a vida e de toda pessoa? É bonito a gente ver, agora há pouco a TV Aparecida estava falando um pouquinho sobre o Papa Francisco. Quando o Papa faleceu, a mídia internacional comentou a importância dele e disseram, muitas vezes, nós perdemos um grande defensor da humanidade. Isso. O Papa Francisco, esse grande Papa que é a Igreja que Deus nos deu, ele está na esteira desse documento que o senhor disse, da Gaudium et Spes. Essa defesa da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar da doutrina social da Igreja, está lá na Gaudium et Spes também. Está sempre na história da Igreja, mas de forma mais condensada, estudada, está presente na Gaudium et Spes. Portanto, desde Papa Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, a doutrina social da Igreja, esse princípio que vê na pessoa humana, em cada pessoa humana, em cada um de nós, a imagem do Deus vivo, você e eu, está aí a dignidade da pessoa humana, porque todos nós somos essa imagem de Deus. E como esses documentos, seja o documento conciliar, sejam as próprias exortações que os papas fazem, tem a Humanae Vitae também, de Paulo VI, exatamente, e o próprio Papa Francisco, como que eles trazem tanto para o campo pastoral da Igreja, mas também nesse diálogo com o mundo, esta questão da valorização sagrada do ser humano, que é inegociável? Pois é, interessante pergunta do senhor. Parece que o princípio da dignidade da pessoa humana é algo até que a gente não precisaria nem refletir, porque parece óbvio, mas na verdade não é. Nós estamos vendo conflito em Gaza, conflito na Ucrânia e tantos lugares em Congo, a fome, os refugiados no Congo, por exemplo, nesse momento. Então, a gente vê no ano de 2025, 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, 60 anos da Gaudium et Spes, mas nós vemos os mesmos problemas, refugiados, bunkers, pessoas se escondendo da guerra nas estações de metrô. Significa que a dignidade da pessoa humana, ela continua sendo deixada em segundo lugar, em terceiro, em último lugar. E a Igreja retorna sempre com esse mesmo conhecimento, porque ela defende, e ela é perita em humanidade, como nós sabemos também pelos documentos da Igreja. Portanto, ela defende a dignidade de cada filho de Deus, desde a concepção até a morte natural. Cada ser humano tem uma dignidade que é intrínseca, ou seja, a dignidade humana ela não é circunstancial. Isso é muito interessante a gente relembrar. Portanto, não depende da minha condição de saúde, não depende da minha condição social, da cor de pele, não depende. Cada ser humano é a imagem de Deus. E acho que no coração está a dignidade da vida humana é ter vida. Acho que tudo aquilo que impede da vida acontecer de sua forma plena, desde a miséria, a exclusão, a marginalização, tudo isso atenta porque as pessoas acabam meio que vivendo pela metade, ou até menos da metade. A Igreja tem esse olhar de que toda vida humana tem que ter vida. É um valor
sagrado e está no coração da criação, né? Depois que Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, como resgatar, né, o valor sagrado da vida? E a gente fala desde a sua natural concepção até também o seu fim natural aí na idade, né? Eu acho que o primeiro passo, Padre, é nós valorizarmos quem nós somos, a nossa vocação divina. É um dom. Santo Irineu dizia isso, né? A glória de Deus é o homem vivente. Então Deus é o Deus da vida, se alegra com a vida, se alegra com tudo aquilo que favorece, que beneficia a vida humana. Portanto, eu acho que o primeiro ponto é nós compreendermos melhor a nossa própria dignidade. Porque quem compreende a própria dignidade não se deixa levar por qualquer ideologia, qualquer problema e, além disso, dá um passo além. A pessoa também vai lutar pela dignidade da própria família, dos filhos, da esposa, do esposo, dos pais, vai lutar na escola, por exemplo. Eu tenho divulgado esse livro também para os professores, Sim. para os profissionais da área de saúde, porque eles têm fé, mas eles às vezes não compreendem ainda essa visão da igreja sobre o ser humano. Por isso eu tenho ofertado também o livro Alegria e Esperança, para que possam ter essa visão da fé, da teologia, para levar ao mundo essa mensagem da dignidade da pessoa humana. Acho que é uma forma que nós podemos pensar. Primeiro, acho que o lugar, a conscientização, perceber em si mesmo essa dignidade. Uma vez um frei me disse, Padre Camilo, cada um de nós tem o DNA de Deus, então você tem em si o DNA de Deus. Lembrar disso é muito importante. Isso é muito bonito. Então não há uma vida que vale menos e uma vida que vale mais. Toda vida tem o mesmo valor sagrado aos olhos do Criador, de onde tem a origem a nossa vida. Exatamente. Hoje a gente vive num tempo, há pouco momento você falava, que coisas valem mais do que pessoas. O progresso, a grande ambição capitalista, ou seja, as pessoas hoje, para terem mais bens materiais, às vezes pisam em cima de trabalhadores que uma empresa precisava de 2.000 pessoas. Hoje, com o sistema da automação, não precisa nem de 50. Todas as demais foram descartadas, porque está no foco mais o valor material do que o valor da vida. E atrás de cada trabalhador tem toda uma família, que do labor das suas mãos tem o pão sobre a mesa. E como hoje, neste mundo onde as pessoas acabaram vivendo mais em prol do acúmulo de bens materiais do que do cuidado com a vida, como que a gente pode enfrentar esse cenário difícil e ser realmente uma voz profética? Eu acho que lembrar a dignidade de cada um de nós é o princípio basilar da doutrina social da Igreja, que vai basear, por exemplo, depois a primazia do trabalho sobre o capital, por exemplo. Então, o ser humano está no trabalho e precisa também ter essa resguarda, esse acompanhamento. Mas eu acredito que nós precisamos resguardar sempre essa dignidade também no trabalho, vendo cada pessoa humana como a imagem de Deus. E acho que os empresários, por exemplo, deveriam sempre, e nós deveríamos até ajudar mais, como padres, como religiosos, ajudar as pessoas a terem contato com a doutrina social da Igreja. Sim. Para que cada pessoa pudesse desenvolver mais as suas potencialidades, o princípio do bem comum, pudessem sentir essa proteção, esse amparo, porque o dinheiro é importante, o capital, o serviço, a produção é importante. Mas se nós buscamos só isso, como consequência vem o vazio. E vazio não condiz com a nossa condição de liberdade, de filhos amados de Deus. Portanto, resguardar a pessoa que está no centro de toda a trama social, no centro dos problemas sociais, é o fundamento da doutrina social da Igreja, é o que nós devemos começar por aí. E acho que é bom para todos nós, os leigos, os enganjados nas pastorais, compreender que quando se fala de doutrina social da Igreja, quando se fala do magistério da Igreja, né, dos documentos que os papas publicam, sejam as encíclicas ou as cartas, as exortações, eles não são normativas legais, eles são propostas pastorais. Sim. A própria doutrina social da Igreja emana do Evangelho, daquilo que o Cristo com sua vida ensina enquanto valor, solidariedade, compaixão, justiça e verdade, né? Quando a gente acolhe como ensinamentos do Evangelho, a gente se compromete, acho que um pouco mais ainda, em atualizá-los na vida e na prática relacional na sociedade, né, Padre? É verdade. E também lembrar sempre, a Gaudium et Spes diz muito disso, o compêndio de doutrina social, o catecismo diz, nós não somos, por exemplo, só corpo, nós somos corpo e alma. Então nós precisamos cuidar de todas as dimensões da vida humana, de nós mesmos e dos outros.
Nós somos ser para a liberdade, nós somos libertos do pecado por Cristo. Se há o drama do pecado original, há a salvação universal em Jesus Cristo. E nós temos essa antropologia bonita, essa visão bonita da igreja para compreender melhor a nós mesmos e as outras pessoas. E isso, a doutrina social da igreja, ela compartilha com muita profundidade e com uma linguagem, como o senhor disse, pastoral, que as pessoas conseguem compreender, conseguem aplicar. Para a prática da vida, né? E nosso coração de fé é o mistério da encarnação, né? O Verbo se fez carne, o Verbo se fez gente, o Verbo se fez humano. Aí está o maior ensinamento da dignidade de toda a vida. Verdade. Padre, gratidão pela partilha, obrigado pelo livro. Como as pessoas podem adquiri-lo? Podem adquirir pelo site da editora SCJ, que nós podemos procurar, e também pelas redes sociais, também, editora SCJ. Perfeito. E que todas as pessoas encontrem no Cristo a razão da esperança e voltem a ter uma alegria, não só dos lábios, mas um sorriso lá na alma. Amém. Deus abençoe sua nova missão na Holanda, que Obrigado, Maria Padre. esteja ao seu lado e que você continue mostrando este Cristo tão divino, mas tão humano, e resgatando a dignidade sagrada aí de toda a vida em todos os cantos do mundo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Padre. Receba o nosso abraço e a nossa oração.